Vamos em uma oração. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela presença de cada irmão, cada irmã que vem aqui te louvar, vem aqui te buscar nesta noite, ó Deus. Que Tu possa estar falando com cada vida, que vem com o coração aberto aqui, ó Pai, para receber mais de Ti nesta noite. Que possamos, ó Pai, oferecer esse culto para Ti, Senhor. Que Tu acolha esse culto, meu Deus, que é para a Tua honra, é para a Tua glória, também é para a comunhão, é para fortalecimento da fé, das famílias aqui representadas, do trabalho, dos ministérios da igreja, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, o trabalho, os ministérios da igreja. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Deus, pedindo: olha para esse lugar, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. João, capítulo 3, irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 16. Esse convite para toda a humanidade. Esse é o convite que nos diz João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então essa palavra nos fala do grande amor de Deus derramado sobre nós, que Deus nos ama, que Deus se importa com cada um de nós. Amém, irmãos? Saber que nós somos amados, porque o amor, diz a palavra, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Amém? O amor é algo sobrenatural. No mundo cada vez mais sem amor, no mundo cada vez mais, vamos falar assim, das falsas notícias, dos falsos relacionamentos, o mundo do entretenimento, né? O mundo hoje virou um grande pão e circo, né? E aquelas coisas que realmente a gente tem que se importar, a gente não se importa. Mas é nesse mundo, que não é diferente na época de Jesus, que não é diferente na época dos apóstolos, é nesse mundo, irmãos, que Deus nos chama a falar do amor dele. Amém? O amor verdadeiro, o amor incondicional. Porque esse amor incondicional, irmãos, ele nos anima, ele nos transforma, ele recupera aquele que está caído, ele dá luz àquele que deixou ficar na escuridão. Então o amor de Deus, irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13 também, o apóstolo Paulo diz lá: se não tiver amor, serei como o bronze, né, o sino que tine. Se ainda falar a língua dos anjos, mas não tiver amor, nada serei. O amor é importante, irmãos, para quem dá o amor e para quem recebe o amor. Amém? Amém. Amor não é apenas para ser cantado, amor é algo para ser vivenciado. Então a gente abre a palavra nessa noite, irmãos, falando do amor de Deus por todos nós, nessa palavra, João capítulo 3, no verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero convidar nosso irmão Paulo de Tarso, vai estar nos conduzindo no hino 342, sossegai, ó mestre, o mar se revolta. Muitas vezes o mar está revolto. Amém, irmãos? Na família, na casa, no trabalho, o mar está revolto. Nos relacionamentos, o mar está revolto. E Jesus chega lá no barco, Jesus chega lá nos discípulos, e Jesus ele acalma a tempestade.
Amém, irmãos? É Ele quem acalma. É o hino 342. 342 do nosso cenário. Sossegai. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas a palavra-chave: sossegai. Amém? Sossegai. Que Deus vai fazer a obra nas nossas vidas nessa noite. Amém?
obedecerão. Sossegai. O vento em fúria, o rijo mar, ou a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão o barco tragar, que leva o dono da terra e céus, o Senhor, né? Pois todos têm de obedecer. Sossegai, porque haveis vós de temer, sossegai. Amém, irmãos? Pode sentar no nome de Jesus. Vamos dar palavra de oração nesse momento. Pai querido, te agradecemos pela letra belíssima deste hino, Senhor, que nos fala da segurança que nós temos em Ti, que não devemos sossegar, entregar a nossa vida para Ti, Senhor, nossos afazeres, aquelas coisas que nos perturbam, que nos entristecem muitas vezes, ó Deus querido, que nós não podemos resolver. Sossegar. Nos ajuda, Pai querido, a sossegar, nos ajuda a confiar plenamente em Ti, mesmo quando as ondas vêm sobre nós, ó Pai. Nós estamos num pequeno barquinho em meio ao mar, assim como estavam os discípulos em meio ao mar, ó Pai, em meio às ondas. Jesus disse para aquelas ondas: sossegai. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar a irmã Tânia, né? Também vai estar com o nosso irmão Paulo de Tarso, nos dirigindo o hino também nessa noite. Louvamos a Deus pela visita que temos, né? Sempre quando pode estar conosco aqui. Amém. Obrigado. Né?
E para ouvir o teclado, a gente consegue absorver, né, com mais realidade aquilo que é sobrenatural. Amém, irmãos? Jesus disse: olha, quando entrares no teu quarto, fala em secreto, no meio do silêncio, e aí Deus fala contigo. Amém, irmãos? Então a gente tem que parar para absorver, para ouvir a letra do hino, um solo de teclado, porque os dias de hoje são de consumismo o tempo todo, né? É consumo, de todo tipo de consumo, né, irmãos? A gente louva a Deus pela vida do nosso maestro, né, Paulo de Tarso, pela Tânia também, né, que tem, sempre que pode, estar trazendo, colaborando conosco aqui, o esposo também, né, muitas vezes é músico também, né, um artista aí da cidade, do estado, né, que sabe que participa de diversos movimentos culturais, enfim, e chegaria que Deus continue abençoando a tua vida, a família, da casa. Somos gratos pela vida de vocês. Amém. Bem, irmãos, eu quero convidar o irmão Ronaldo. Pediu uma palavra? Pode ser, irmão Ronaldo? Um testemunho? Amém? O irmão tem um testemunho para dar. Em nome de Jesus. A paz, irmãos. Então, alguns eu acho que souberam que eu tive hospitalizado uns dias atrás aí. Passei mal, fiquei, estava em casa e acabei caindo no hospital. Quando eu caí no hospital, fizeram uns exames lá e veio a notícia que eu tinha me dado um AVC. Né? E aí foi isso que estava correndo de boca a boca. Eu não estava conseguindo assimilar nada, porque eu não via direito, eu não caminhava, não me sentia, não sentia os braços, não sentia as pernas. Né? Uma dor de cabeça absurda, né? Insuportável, náusea. Tinha momentos que eu não conseguia falar. E por uns 2 ou 3 dias, eu acho que no terceiro, quarto dia, eu virei para um canto ali e chorei. Eu acostumado a me virar e trabalhar e correr, subir em cima da casa, subir em árvore, subir em caminhão, descer, tirar. De repente eu me deparei numa situação legal. E pensando, Senhor, por que será isso aí, né? Mas o Senhor sabe, o Senhor prepara o amanhã, né? O amanhã te pertence e eu estou esperando ele aqui. Se chegou a minha vez, então que seja. Passou-se mais um dia ou outro, muito sofrimento, muita dor, né? Fraqueza, né? Dificuldade. Aí um dia, né, eu estava parado e tinha do meu lado, estava internado na enfermaria, do meu lado tinha um senhor, que ele estava com câncer no intestino, deitado. E não tinha como eu não ouvir a conversa dele no telefone, tudo, né? Eu estava ali naquele transe, né, dopado de remédio, os vines tacavam remédio, morfina, mais, porque senão não suportava a dor e naquilo ali eu escutava ele falando. Então, e os médicos dando as piores, né, notícias para ele, e ele falando com os irmãos dele, os parentes, eu creio que eram os irmãos, e eles diziam o seguinte: eu não tenho nada que ver com isso, eu tenho a minha vida para tocar. Eu não sei o que fazer. E a esposa dele tinha discutido com ele, tinha ido embora, tinha deixado dele. Então ele estava completamente sozinho. Daí ele disse assim: então tudo bem, então eu vou morrer sozinho aqui, não tem problema. Se eu morrer, morri, pronto. Aquilo me apertou. E daí no decorrer veio, assim,
foi internado do meu lado um pastor lá da Boa Vista do INCRA, eu acho que é. Agora não lembro direito, não é do Salto Chapi. E aí, um senhor com 80 anos, também estava ali acabado, sabe? Uma bolsa pendurada ali, a esposa dele do lado. Eu nem sabia que eu era pastor. Aí uma noite, nós conversando, eu mal, mas pensando naquele irmão do lado ali com câncer. Ele estava com uma bolsa do lado, outra sonda no nariz, por causa da comida, não podia comer, estava proibido. Assim, fase terminal. Né? E mais a situação dele, familiar psicológica. Então, eu conversei um pouco com esse pastor e ele disse assim: poxa, se eu tivesse a minha Bíblia aqui, eu me orar aqui contigo. Eu disse, daí o Rodrigo estava comigo lá aquela noite. Eu disse: filho, pega a minha Bíblia ali e dá para ele. E ele abriu a Bíblia, leu e orou para mim. Voltou a deitar. E eu deitei de novo. No outro dia, eu levantei novamente, aí passou, muita dor, mal. E aí eu vendo a situação daquilo, eu me preocupava com ele, porque ele estava, a situação dele. Imagina um homem com câncer do intestino, que é uma coisa terrível, né? É uma sentença. Tá? E ele já tinha feito a cirurgia, né? E a família toda abandonou ele, deixou ele ali jogado. Tá? E aí eu pensando nele, e aí o Espírito Santo dentro da cabeça da gente, né? Fala com ele. Tu tá aí para falar com ele. Fala, tu tá aí para isso. Eu digo, que jeito, não consigo me falar, não consigo nem me mexer. Quando foi acho que umas horas da tarde, umas 4 da tarde, veio o médico dele, chegou e disse assim para ele: nós vamos te operar agora da tarde. E ele chorou, né? Ele disse: senhor, de novo? Ele disse: nós vamos ter que te operar, você não pode comer nada. E a gente está preparando tudo lá, né? Nós só vamos conferir os exames que foram feitos agora. E daí vamos mandar para o outro doutor que tinha operado, né? E depois a gente vai te levar para operar de novo, né? Agora, daqui a pouquinho. Daí ele saiu dali e eu levantei. Eu vi, olhei em volta, eu estava sozinho, o Rodrigo tinha saído, eu acho. E aí eu fui no banheiro, levantei, me senti melhor, né? Senti bem, estava com pouca dor, não sentia tanta dor. Fui no banheiro, voltei. Tinha uma escadinha do lado da cama dele, eu sentei do lado da cama dele, peguei na mão dele. Disse: irmão, eu vou te ser sincero, eu detesto esse tipo de coisa, de pessoas que fazem assim. Assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Porque o que ele disse está aqui. Mas o Espírito Santo está me constrangendo, faz horas, está me colocando na cabeça. Eu sei que vem dele, porque eu não sou de falar isso, mas eu vou te dizer: não foi o que o médico disse que é. Ele está dizendo aqui no meu coração que você vai levantar dessa cama, que isso não é a sentença de morte, que você vai levantar e tudo vai ser restituído na tua vida, e você vai sair daqui e vai testemunhar. E ele chorou, ele me abraçou e eu disse: e eu posso orar por você? E aí nós oramos ali. Eu terminei de orar, o médico voltou e disse assim: nós pegamos o teu exame agora, mandei para o outro colega que fez a tua cirurgia da outra vez. Nós vamos tirar a tua sonda, você vai poder voltar a comer, tá? E segunda-feira tu vai estar de alta, talvez domingo, vida normal, você não tem nada. E eu estava sentado na cadeirinha, ele olhou para mim e chorou, e ele não levantava, ele chorou, e daí levantou, aí começou a caminhar lá por dentro, e o pastor que estava deitado levantou, começou a glorificar a Deus e dizer assim: Deus tinha me dado a missão, eu tinha que vir nos hospitais e orar pelos enfermos, e eu não fiz isso, e olha aqui, tá? E daí aí naquele dia eu fiquei ruim de novo,
E daí no outro dia eu disse: mas eu tenho que orar mais uma vez para você. Eu preciso orar mais uma vez. E aí no outro dia minha esposa estava lá. E a gente foi junto ali, ela arrumou a cama dele, tudo dele. E aí nós oramos junto com ele, e aí ele já não estava mais deitado, já estava de pé, já estava caminhando, estava esperando para vir tirar a sonda, tirar as coisas dele, tudo, aquilo que ele tinha, tudo. Não ia ser mais operado, não tinha mais nada. Tá? E aí oramos, saímos dali, sentamos ali, e eu disse para ela assim: eu não tenho nada, eu não tive assim. Foi o Senhor que colocou isso aqui. Eu não estou condenado. E vamos fazer uma tomografia de novo. E aí eles fizeram a tomografia de novo e eu não tinha nada. E não tinha nem sinal, só tinha sinusite, que eu estava tratando ali também, aproveitaram para tratar. Foi só. E daí eles vieram e disseram: Senhor Ronaldo, nós temos que fazer um teste para o Covid para o senhor. Nada a ver. Covid? Né? Porque, vamos ver, veio um médico lá. E eu olhei para a Cris. E a Cris: sabe o que significa isso? Sim. Isolamento, quarto particular de primeiro, tratamento de primeiro. É bom trabalhar com o senhor. É bom. Quarto particular, ficamos lá, tive alta, me deram os remédios lá para tomar. Não, tu tem que tomar remédio para pressão, que isso aqui. Eu disse: eu não vou tomar remédio para pressão, nada, vou tomar o quê? Eu não tenho nada. Eu fui lá numa missão, o Senhor me colocou assim, ele fazia com o povo dele, com os apóstolos. Quando tinha um problema, quando ele queria que ele fosse para uma cidade, ele pegava e criava uma perseguição em cima daqueles apóstolos para fazer eles irem para lá. Eu só quero dizer rapidamente aqui colocar um versículo aqui em João, capítulo 20, né? No versículo 2, que a palavra diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor no sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Os homens estavam junto com ele, eles tinham a palavra, eles ouviam a palavra, como nós vemos aqui, a gente ouve a palavra, a gente recebe a palavra, nós saímos e dizemos: eu estou, né? Jesus, eu sou cristão, eu sou crente, eu vou, e daí sai ali na frente e esquece. Não é que você não é cristão, mas você sai dali e acaba esquecendo do que foi dito e volta à prática, assim como eles. O que me aconteceu? Eu pedia ao Senhor: eis-me aqui, eu sou um vaso, estou me esvaziando de mim e enche de ti, me usa como o Senhor quiser. Aí ele me fincou um AVC, me jogou no hospital lá, vai orar, vai tirar aquele homem de lá que eu quero usar ele, eu preciso dele. Chama-se Paulo, esse homem. Ele me ligou, estava em casa naquela semana, já estava andando pela cidade, caminhando, né? E ele disse: o que eu faço? A igreja metodista lá, ou aquela que o teu coração colocar, né? Te batiza e testemunha o que Deus fez na tua vida, né? O que aconteceu no instante que ele teve a notícia e que o pastor glorificou a Deus? O pastor estava lá com o terninho dele, já colocou o terninho dele, a Bíblia já estava lá e glorificando a Deus lá dentro. E o que aconteceu? O diabo levantou no canto e disse assim: desde o tempo de Jesus nenhum milagre aconteceu e não é agora, né? Entendeu? Mas a palavra do Senhor estava comigo e o diabo foi repreendido dentro da palavra. Por quê? Porque quando você se esvazia, você diz: eu vou me esvaziar de mim, me encher do Espírito Santo. Aqui, ó. Não é um versículo, é o contexto todo. E aí você se municia, você está armado, mas tem que ter munição, a munição está aqui dentro. Não adianta um soldado
sem munição daqui. E convido os irmãos, quem quiser, pode me dar o número. Nós temos um estudo de segunda, quarta e sexta, das 20 para as 7 às 8h20. Quem quiser participar da live, nós temos um estudo aqui. Toda segunda, quarta e sexta. E isso, que levou ao Espírito para aquele homem, o reavivamento para aquele pastor, que orou por mim, me fortaleceu a fé dele e tirou o moribundo da cama e repreendeu Satanás. Amém? Amém. Espero que tenha edificado a todos aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um. Aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é poderoso, né? E onde tiver um servo, uma serva dele, Deus vai usar essa pessoa, não importa a situação. O irmão bem colocou aqui para nós, né, irmãos? Deus usa situações, né? A gente não sabe por quê, mas Deus tem um propósito para cada situação que acontece. Convidar as meninas aí do Ministério do Louvor, né? Vão estar nos dirigindo, em nome de Jesus. Bem? Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Hoje é um culto diferente, né? Um testemunho, o nosso hino, do louvores a Deus. E Deus continua falando conosco. As meninas e o menino. Desculpa, Deus. Amém, irmãos. Paz, Senhor, irmãos. A paz. A paz, Senhor. Bem. Vamos começar então, continuar com esse clima de adoração e agradecimento ao nosso Deus. Esse louvor que nós vamos cantar primeiro fala do nome mais lindo e maravilhoso que existe, que é Jesus, o nome mais poderoso, aquele que a morte venceu, que o véu rompeu e que a tumba vazia está. Amém. Jesus. Amém? Olha como lindo esse nome é.
próximo louvor fala sobre um barco e que se Jesus estiver no barco, como o pastor falou, pode o vento nos cercar, o medo nos soldar, mas se a gente clamar o nome do Senhor Jesus, Ele vem e nos socorrerá. Amém, Jesus. Meu barquinho.
abençoa a oferta, abençoa o dízimo, abençoa aquele irmão que não pode ofertar também, porque tudo vem de Ti e do que é Teu nós te damos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrir a palavra, Evangelho de João, no capítulo 21. João 21, para estarmos refletindo, irmãos, sobre o poder do amor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãs, o poder do amor. João 21. Essa Bíblia aqui é nova, irmãos. Fica mais difícil de falar. E pastor geralmente tem o dedo liso, né, irmãos? Então, aí tu vai fazer assim, né? João 21, do 15 ao 17, irmãos. Mesmo assentados, João 21, do 15 ao 17. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pai querido, estamos aqui como tua igreja reunida nesta noite, ó Deus, com dons, com ministérios, com homens e mulheres que tu tem usado, ó Pai, para proclamar a tua palavra, para proclamar a tua verdade. E nesta noite pedimos, Deus querido, que tu continue usando cada um membro deste corpo espiritual para proclamar a tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, o Novo Testamento e mesmo no Antigo Testamento, nós temos visto muitos testemunhos de homens e mulheres que tiveram a vida transformada. Amém, irmãos? Vida transformada pelo amor que foi recebido no coração deles. Amém? Pela renovação do Espírito Santo em suas vidas, pelo renovo que Deus alcançou aquela vida que estava perdida, pelo perdão, pela misericórdia, pela reconciliação. Está cheio de testemunhos na Bíblia de pessoas que tiveram a vida transformada, a vida totalmente mudada, porque alguém lhe perdoou. Amém, irmãos? Porque alguém não condenou, porque alguém não apontou o dedo, mas simplesmente disse: eu te amo. Simplesmente disse: eu te perdoo. E nós sabemos de tantos testemunhos de pessoas que só precisavam ouvir essa palavra: eu te perdoo. Amém, irmãos?
fica em paz, já passou. Ou mesmo pessoa que ouviu a palavra de alguém, dizendo: eu me sinto perdoado, já não carrego mais aquelas coisas do passado, minha vida foi transformada, eu vivo uma nova vida agora, diante de Deus, diante do Senhor, diante da minha família, diante da comunidade. Não há mais nada que venha a vir contra a minha vida. Amém, irmãos? Muitas vezes as pessoas carregam durante anos raiva, carregam durante anos amargura, tristeza, sentimentos depressivos, porque simplesmente não conseguiram dizer: eu te amo. Ou simplesmente não conseguiram dizer para alguém: eu te perdoo. Ou mesmo para si mesmo: eu me perdoo. A importância de dizer: eu te amo. Eu não sei qual foi a tua criação, como vou criar você, ou mesmo como você criou os teus filhos, como é que teu relacionamento em família, com os amigos. Mas eu posso dizer para vocês que a palavra eu te amo é uma palavra libertadora. Amém, irmãos? Está fraco? A palavra eu te amo é uma palavra libertadora. É libertadora. Não deixe de falar: eu te amo. Vai curar feridas, vai curar pessoas, vai restaurar relacionamentos. Muitas vezes a gente tem a vergonha, ou quem sabe foi criado de uma forma que essas coisas não eram ditas dentro de casa, e aí se torna um adulto, se torna depois um pai de família, se torna alguém sem empatia. Pedro era um homem duro, Pedro era um pescador, era um homem temente a Deus, e disse que jamais iria trair Jesus, jamais irei trair Senhor. Se alguém vier aqui, eu puxo a minha adaga. E ele puxou, irmãos, está registrado na palavra, e vou te defender. E Pedro puxou e cortou a orelha de Malco. Está registrado que era um soldado do templo de Jerusalém, nem era romano. E diz que Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco e fez ela ressurgir em Jesus. E Jesus ainda repreendeu Pedro e disse: Pedro, quem age pela harpa ou pela espada morrerá. Amém, irmãos? Nós não agimos pela espada, nós não agimos pelo olho por olho, dente por dente. Nós somos, vamos falar assim, não vou falar religião, mas nós somos o povo do amor. Amém, irmãos? A igreja do Senhor, que é invisível, é a igreja do amor. É pelo amor que nós seremos conhecidos. Sem amor não tem como fazer a obra de Deus. Amor pela vida, amor pelas pessoas, amor pelas almas. Alguém que não tem amor não se preocupa com quem está do lado. Alguém que não tem amor só quer receber, mas não quer dar o amor. E agora aqui, irmãos, Jesus está ressuscitado, Jesus está operando muitos milagres, e Ele agora aparece na praia para os discípulos, e Pedro vê Jesus no barco. Não, Jesus está na areia, na praia, e os discípulos estão no barco, e eles avistam alguém ali, fazendo uma fogueira, assando os peixes. Mas quem é aquele que está lá do outro lado da margem? Aí é um fantasma, alguém. E Pedro diz: é o Mestre, é Jesus.
Pedro, irmãos, é o primeiro a pular dentro d'água, no mar. Tira a roupa, as vestes, né? Se atira e vai ao encontro de Jesus, irmãos. Imagina a cena, irmãos. Estava morto, mas ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, e Pedro veio ver Jesus, porque Pedro havia traído Jesus alguns dias antes. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Não o conheço. Você fala como eles, você anda como eles. Eu não o conheço. E nós sabemos que o galo cantou. E ao cantar do galo, Jesus, Pedro sentiu a revolta dentro de si, por ter negado Cristo, porque tinha que se cumprir isso, irmãos. Não pense que os problemas que você passou, o que eu passei, foram por acaso. Todas as provas, todos os problemas, todos os desertos que nós passamos, têm um propósito maior. Amém, irmãos? Tem um propósito maior na nossa vida. Muitas vezes, para nos tirar do pedestal, porque a gente se acha às vezes, Deus não se humilha diante dele. Muitas vezes porque nós achamos que nada vai nos acontecer, mas Deus permite, irmãos, em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, é permissão de Deus, irmãos, para que nós venhamos nos tornar mais fortes. Amém, irmãos? Porque nós somos barro e o Senhor é o oleiro. Jeremias capítulo 18. Ele é o oleiro, Ele está nos moldando, Ele está transformando nossa vida. Quebra o vaso, faz um vaso novo. Amém, irmãos? E aqui a palavra nos diz que Pedro ainda precisava passar por essa prova. Jesus chega para Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro, testando Pedro, colocando ele contra a parede, vendo se ele estava preparado agora para assumir essa grande tarefa de levar o Evangelho, ser um líder da igreja em Jerusalém, juntamente com Maria, com João, com Tiago. Agora essa igreja, irmãos, precisava de alguém forte. Essa igreja precisava de alguém com testemunho, precisava de alguém que tinha passado pelo deserto, que tinha mesmo negado a Jesus. Porque Pedro sempre era muito espontâneo. Deixa que eu faço, é comigo. Ele era espontâneo. E nessa espontaneidade de Pedro, irmãos, havia coisas que ele ainda precisava entregar para Deus. Não confiar no seu próprio braço, não confiar na sua força. E mais um detalhe importantíssimo aqui, irmãos. Ele deveria entender o que é o amor. Amém? O amor verdadeiro de Deus para conosco. Esse amor que não se compra, esse amor que não é cantado, esse amor que é incondicional. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas realmente? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Sabe que eu te amo. Espontâneo como sempre, né, irmãos? Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Eu te defendi. Lembra quando eu te defendi? Puxei a espada. Né? Lembra quando todos disseram que iam te abandonar, que disse que
Eu jamais iria te abandonar. Jesus só, sim. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, né? Pedro, me amas? Ah, irmãos, Pedro caiu na real. Pedro entendeu. Deu aquele estalo em Pedro, né? E ele entendeu que ele estava sendo provado ou aprovado para algo muito maior. Já que você entendeu o amor, já que você foi perdoado, já que você foi liberto das suas prisões mentais que te aprisionavam, que eram contra ti, que apontavam contra a tua vida, agora tu foi liberto disso. Então agora apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Cuida das minhas ovelhas. Da mesma forma que eu cuidei de ti, da mesma forma que eu te perdoei, agora você vai cuidar e você vai perdoar. Amém, irmãos? Então o poder do eu te amo, o poder de ser restaurado, de ser liberto, irmãos. Ninguém pode dar daquilo que não recebeu. Se eu não recebi perdão, se eu não recebi amor, eu não sei o que é o amor, eu não sei o que é perdão. Aí você vai dizer, mas o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu tio, o meu cônjuge, enfim. Não, olha para Jesus, porque é Ele quem vai perdoar, é Ele quem vai restaurar, é Ele que vai colocar um novo cântico na tua boca. Amém, irmãos? Ele que vai nos encaminhar para uma nova vida. Mas há muitas pessoas, irmãos, que às vezes têm essa dificuldade e carregam amargura. Esses dias me encontrei com uma pessoa no mercado e eu conversei com a pessoa, mas e o fulano? Ah, ele está bem, está se recuperando. Aí eu falei, eu não acredito que ele não veio mais na igreja por causa de tal situação. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, pois é, pastor, foi por tal situação que ele não veio mais. Aí eu falei assim, com todo amor e carinho, ele precisa nascer de novo. A pessoa não gostou muito, né? Porque quem nasce de novo, irmãos, quem é nascido de novo, perdoa. Amém, irmãos? Quem é nascido de novo, perdoa, não na carne, mas no Espírito Santo que habita em nós. Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito na minha vida. Quais são os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? Amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Pedro ainda precisava ter o fruto do Espírito na vida dele. E aí quando veio o Pentecostes, quando veio o Espírito Santo na vida de Pedro e dos demais discípulos, eles têm a vida totalmente restaurada, transformada, agora sem pecado, agora sem denúncia, sem acusações do passado. Imagina se os discípulos, os apóstolos, ficassem apontando para Pedro: Pedro, como é que tu vai ser o líder da igreja se tu negou Jesus 3 vezes? Essa missão, ela não iria para frente. Amém? Amém, irmãos? Não iria para frente o evangelho se houvesse uma casa dividida entre os apóstolos. Mas se todos foram perdoados, se todos entenderam o que é o amor, se todos foram restaurados, agora todos podem anunciar o evangelho e apacentar as ovelhas. Amém, irmãos? Então o amor de Deus é algo extraordinário. O amor de Deus nos cobre uma multidão de pecados. E aí Jesus, irmãos, irmãs, ali no capítulo 21, diz para nós ali, versículo 18: em verdade
em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde não quiseres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se inclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quando é este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Irmãos, estamos finalizando aqui a palavra, né? Pedro, de traidor, de fanfarrão, de um homem que era a força bruta, pedra, Cefas, agora se torna o apóstolo do amor. Amém, irmãos? Pedro anunciou o evangelho, pregou em diversos lugares, fundou igrejas, foi o líder da igreja de Jerusalém. Ele tem a morte, e quando ele vai morrer, irmãos, está registrado pelos pais da igreja, que são, na verdade, a segunda, a terceira geração de cristãos, está registrado por eles na história. Quando Pedro é levado para a morte, na época da perseguição em Roma, ele diz: eu não quero ser crucificado como o meu mestre. Virem a cruz de cabeça para baixo, eu quero ser pregado de cabeça para baixo. E assim ele foi pregado de cabeça para baixo, irmãos, porque ele não se achava digno de ser crucificado ou morrer como Cristo morreu. Será que nós estamos preparados, irmãos? Nós negamos Cristo, nós damos uma vida às vezes totalmente fora da realidade, mas como Pedro teve a oportunidade, nós também temos a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor, de entregar nossa vida para o Senhor, de sermos regenerados, transformados. E essa reflexão nessa noite, irmãos, nos faz pensar nisso. Sei que muitas vezes não sou Pedro, e mesmo Pedro ainda, irmão, já convertido, ele teve uma briga com o apóstolo Paulo. Ele não aceitava que Paulo fosse apóstolo, porque Paulo não era dos 12. Paulo se converteu na estrada de Damasco. Então, muito daquele homem aí ainda precisaram de uma transformação, assim como eu preciso de uma transformação, como você precisa de uma transformação, para sermos pessoas melhores, homens melhores, para poder testemunhar o Evangelho. Pedro não aceitava que pregasse o Evangelho para aqueles que não são de Jerusalém. Até que Deus vai lá de novo, né? E cutuca Pedro, e dá um sonho para Pedro, dá uma imagem para Pedro. Desce do céu um grande sol, né? Cheio de animais impuros, que não poderia comer, conforme Levítico. E Deus fala para Pedro: mata, né? E come esses animais. Mas Senhor, tu me amas? Você me ama? Mas Senhor, olha o problema, não fazer isso. Tu me amas?
Então, apacenta as minhas ovelhas. Pode ser um familiar teu, pode ser um filho, uma filha, um vizinho, um colega, esposa, neto, sobrinho. Apacenta. Um vizinho, alguém no hospital, alguém que está enfermo. Apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Temos dois irmãos aí que estão nos visitando. Acho que são da casa, não? Eu não me engano. Mas que Deus abençoe vocês aí, no nome de Jesus. Ficam felizes com presente de vocês. Vamos ficar um tempinho por aqui. O nome? Daniel? Olha aí, ó. Ô, glória! Uma salva de palmas para os irmãos aí. Glória a Deus. Por esses nomes aí, né, irmãos? Tem que honrar esses nomes aí, ó. Né? Mas que bom. Deus continue abençoando. Irmãos, quem puder estar conosco amanhã, lá na Câmara de Vereadores, né? A igreja, não é o pastor, a igreja vai estar sendo homenageada, tá bom? Então, todo mundo que eu mandei um recadinho ali, né? Que possa estar lá a partir das 6 da tarde, tá? A princípio, não sei se vai chover, se não vai chover, enfim, mas qualquer coisa eu coloco no grupo lá o cancelamento, tá? A princípio vai sair, mas como a gente não sabe como é que está a temperatura, né? Vamos aguardar. Agradecer pela vida da Tânia também, conosco essa noite, né? Irmão Paulo de Tarso. Irmão Paulo de Tarso aqui, viu? Tem Tiago, Daniel, tem até o Paulo de Tarso aqui. Grande apóstolo. Amém, irmãos. Eu digo que o irmão Paulo é mais parecido com o irmão Nicodemos. Augusto Nicodemos aí, ó. Amém, irmãos. Irmã Gilda, irmã Guilherme, nossa querida irmã aqui. Vânia, presente aqui no louvor. Vai ter vindo lá da Copa e agora, né? A Copa, fazer o que, né, irmãos? Passou, né? Cada um tira essas conclusões. Vamos orar a Deus, irmãos. E a palavra do irmão Ronaldo hoje foi poderosa, hein? Eu nem precisava pregar aqui, irmãos. Nem precisava pregar. Teve duas mensagens aqui hoje, tá? Amém? Para a glória do Senhor. Amém? Irmão, nosso irmão, né? Como que não vamos esquecer? Quase que eu não esqueço do irmão da boa vista do Inca, né? E a irmã, me perdoe, eu esqueço o nome. A Nina e o Zeca. Mas qual é o teu nome? José? Olha aí, ó, José Nathaniel. É isso aí, ó. Né? É povo de Deus, né, irmãos? Né? Que Deus abençoe vocês também. Estou em casa, né? Estou em casa, né? Mais alguém, irmãos, pode estar me esquecendo aqui? Eu acho que não, né? Continuemos em oração pelo irmão Beto, né? Continuamos orando por ele. Esposo nossa irmã aqui também, em oração. Todos aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, né, irmãos? Eu ontem foi um dia bem difícil para mim. Quase que eu não estaria com o culto hoje. Peço orações pelo meu pai. Peço orações pelo seu Ideifle. Eu sou o Júnior, né? Que está passando momentos difíceis da saúde dele, a minha mãe também. E estou aqui, mas minha cabeça está lá. Meu coração está lá. Com a minha casa, com a minha família. Então peço orações, irmãos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada família que está conosco aqui, Senhor. Agora estamos saindo. Que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia se estenda sobre cada um. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos.